Olá, que bom estar com você hoje nesse dia tão especial, onde nós celebramos o domingo da ressurreição. Eu quero trazer uma palavra para você sobre esse tema, que é o dia em que Jesus conquista a maior vitória que ele conquistou para nós cristãos. O dia da ressurreição é o dia mais importante do cristianismo. Você tem visto desde a última sexta-feira reflexões sobre a sexta-feira da paixão, sobre o sábado do silêncio, e hoje eu quero compartilhar algo com você. O apóstolo Paulo, quando ele está na prisão, ali ele dava graças a Deus, e ele começa a escrever a epístola aos Filipenses, e ele destaca ali alguns assuntos, como a importância da oração, a relevância do amor. E ao iniciar o relato acerca dos seus sofrimentos, por ter abraçado o Evangelho de Cristo, Paulo ele mostra toda a confiança em Deus, e ele lança uma sentença com os dois verbos mais significativos da existência humana, que é o verbo viver e o verbo morrer. E aí ele sobe o tom do discurso e ele diz assim com muita firmeza o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você olhar, por exemplo, para a morte, certamente você não vai se alegrar. Mas olhando para a morte sob o prisma da ressurreição, que é o que todo cristão pode e deve fazer, talvez você vai perceber, você vai compreender isso de uma maneira diferente. E isso vai fazer sentido quando ele diz que o morrer é lucro. Afinal, nós temos vivido cada dia mais em um ambiente de sofrimento, sabe, onde o que se consegue nesse mundo é intercalar alguns momentos de gozo entre um sofrimento e outro. E quando nós olhamos por outro lado, as promessas de Deus para a vida eterna, elas são maravilhosas. Enquanto que nesse mundo nós nunca vamos conseguir ser plenamente felizes. A Bíblia diz que na vida eterna não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, nem choro, nem tristeza e nem dor. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então, sob o prisma da ressurreição, a morte ela não pode nem deve intimidar o cristão. Porque Paulo ele deixa muito claro, ele diz, o morrer para mim é lucro. Porém, difícil mesmo é praticar o viver para mim é Cristo. Porque morrer só é lucro para quem vive para Cristo. E a gente tem essa dificuldade porque a gente é muito apegado às coisas temporais. Isso nos impede de viver 100% para Cristo. Essa dificuldade, ela acaba trazendo a reboque a infelicidade, que acaba nos alcançando. Por quê? Porque nós queremos ter o domínio da nossa vida. Nós queremos ter o domínio de todas as coisas. E no fundo da alma, quando nós chegamos à conclusão que nós não temos o domínio de nada, isso acaba nos angustiando e criando ansiedade. Então a Bíblia diz que por mais que a gente se preocupe, a gente não pode acrescentar nenhum dia de vida ao curso, à história da nossa vida. Viver por Cristo e viver em Cristo é viver confiando plenamente em Deus. Sabe, o grande desafio é viver para Ele, sabe? As coisas não acontecem por acaso, a gente precisa continuar crendo, sabe, que nada acontece fora do propósito de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da cabeça de um de nós sem que Ele permita. É difícil, mas nós precisamos aprender a descansar nos braços do Pai. Você só pode fazer como Paulo e dizer como Paulo, ou seja, dar graças, orar, entregar, receber amor e dizer que o morrer para você é lucro, se você decidir, assim como Paulo, você também viver para Cristo. Porque o grande sentido dessa palavra de Paulo é que o morrer é lucro como consequência de que você fez uma escolha de viver para Cristo. Para quem vive para Cristo, para quem vive uma vida em Cristo nessa vida, a morte não pode ser uma ameaça, sabe? A morte não pode ser o pior momento, não pode ser considerado o pior momento para nós. E a gente tem vivido dias difíceis. A gente tem vivido dias em que a gente tem visto a morte de perto, talvez como nunca antes. E a grande pergunta é, qual é a pior coisa que poderia acontecer para você num momento como esse de pandemia, por exemplo? Do que você mais tem medo? O que você mais teme? É muito comum o ser humano ter a morte como aquilo que ele mais teme na sua vida. Mas a grande pergunta é, o que a morte representa para quem está em Cristo? Por que a gente tem medo da morte? Porque a morte
para nós, humanamente falando, quando nós não olhamos para ela do prisma, do ponto de vista da ressurreição, a morte é o fim. Só que quando nós olhamos para ela do ponto de vista bíblico, a morte ela não é o fim, pelo contrário, ela é o início da melhor vida, do melhor que Deus tem preparado para nós. Sabe, é o início de uma vida eterna ao lado do Pai. A morte, para quem olha para ela, assim como Paulo, no prisma da ressurreição, sabe, é uma promoção. Agora, por que a gente teme tanto a morte? E às vezes, mesmo estando na igreja, mesmo estando, né, buscando e vivendo, pelo menos buscando viver uma vida com Cristo? Primeiro, porque às vezes a gente não tem certeza da nossa salvação. Se a gente não tem certeza da nossa salvação, o problema não está em Deus, o problema não está na palavra, o problema está em nós, que talvez não buscamos ainda o conhecimento necessário para nos dar essa certeza da salvação. E quando nós temos a certeza da salvação, talvez um outro motivo nos impeça de enxergar a morte como Paulo enxergava, né, do prisma da ressurreição, que talvez seja o fato de você não conhecer a realidade que te espera após a morte, a realidade que está preparada para aquele que morre em Cristo. E a Bíblia também deixa tudo isso muito claro acerca do que é a vida eterna ao lado do Pai. E eu quero dizer para você que a vida eterna ao lado do Pai, ela é infinitamente melhor do que qualquer vida que você possa viver nesse mundo, nessa terra. A gente não consegue ser plenamente feliz nem vivendo dentro da melhor estrutura possível. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, se eu estou vivendo com Cristo, o sofrimento e a necessidade do outro, por si só, já tira parte da minha felicidade, já me impede de ser plenamente feliz. Então, por mais que eu tenha uma estrutura boa para mim, podemos dizer assim, que não me falte nada, mas saber que pessoas vivem situação de escassez e de necessidade, já tiram a plenitude da nossa alegria. Por isso que a Bíblia vai dizer que só há uma vida plena, né? Só há a possibilidade de viver uma vida plena com Deus, 100% feliz, que é a vida na eternidade. Agora, por que essa vida eterna é possível? Porque Jesus ressuscitou. Tudo isso só é possível, só é possível nós olharmos e enfrentarmos a morte dentro dessa perspectiva que Paulo enfrenta, que Paulo se refere a ela, porque um dia Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que no domingo, no terceiro dia, a Bíblia diz que as mulheres chegaram ali no seu túmulo e o túmulo estava vazio. Se eu e você vivermos para Cristo nessa vida, um dia o meu túmulo e o seu túmulo também vai estar vazio. Sabe, a terra, ela pode receber ali o seu corpo frio, mas naquele mesmo momento, o céu vai estar recebendo o seu espírito, sabe, fumegante, como diz a palavra, pela presença de Deus, nós receberemos um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Agora, tudo isso só é possível porque Ele decidiu morrer na cruz por mim e por você. E a palavra de Deus diz que o Pai o ressuscitou no terceiro dia, conquistando assim a maior vitória de um cristão, que é a vitória sobre a morte. Se Jesus não ressuscita, eu e você estávamos condenados também a morrer eternamente. Mas Ele diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Por que é possível viver eternamente, mesmo quando enfrentarmos a morte física? Porque Ele ressuscitou. Agora entenda uma coisa, ressuscitar com Ele é para quem decide morrer com Ele. Morrer para suas próprias vontades, morrer para o seu eu, morrer para o seu ego, morrer para a sua própria vida e decidir viver uma vida para Cristo. Aquele que vive para Cristo e que morre em Cristo, viverá eternamente com Cristo, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer na promessa de vida eterna. Nós podemos crer que para nós a morte física não é o fim, mas é o início do melhor tempo, da melhor temporada, de tudo aquilo que Deus preparou para nós. A minha oração, o meu desejo, é que você possa refletir sobre tudo isso que temos vivido, e que tudo isso que temos visto e temos ouvido e temos vivido, possa te aproximar mais de Deus, a ponto de você decidir abandonar a tua própria vida, a ponto de você decidir morrer para você mesmo, morrer para o pecado e viver para Cristo, para que você também possa experimentar da maior vitória que Ele conquistou para nós, que foi a vitória sobre a morte, quando Ele ressuscitou. Ele está vivo. Deus te abençoe.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vive.